Se eu recarregar, vocês viram que ele carregou lá, ó, slide 1, 2, 3, mas depois de um tempo sem eu fazer nada, ele vai executar a chamada HTTP, né, aqui, ó, que vocês estão vendo, então eu vou recarregar de novo, ó. Chamou, deu sucesso? Quando deu sucesso, ele vai atribuir os heróis. Então, eu tenho 34 páginas de 3 heróis aqui. Olá, meu nome é Lucas e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o JavaScript. Como que ele é utilizado para podermos dar vida para o nosso desenvolvimento web. E hoje a gente vai usar um exemplo muito legal, no qual a gente vai integrar com a API da Marvel, sim, da Marvel Studios de heróis. Então a gente vai conseguir buscar informações de forma dinâmica de todos os heróis da Marvel e poder listar eles dentro de uma aplicação bem simples que nós vamos criar, mas para poder também nos trazer um pouco mais do entendimento sobre o que é o JavaScript. Nas últimas aulas a gente viu que o CSS ele dá mais o posicionamento, o HTML ele é a estrutura e hoje a gente vai aprender sobre o JavaScript, no qual ele dá vida, ele dá movimento e ele é a parte lógica do nosso código e vocês vão entender um pouco mais com esse vídeo que hoje também está incrível. E não se esquece de comentar aqui embaixo, curtir, dar like e também se inscrever no canal caso esse conteúdo te ajude e te traga um entendimento melhor sobre como o JavaScript pode nos ajudar no dia a dia no desenvolvimento web. Bora lá pro vídeo? Bom, então se a gente acessar aqui o website da Marvel em marvel.com/characters, né, para pegar os personagens da Marvel, no site oficial deles a gente consegue visualizar todos os heróis da Marvel. Aqui a gente está vendo os heróis em destaque, né? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no Doutor Estranho, Doctor Strange. Quando eu clico, eu vou conseguir acessar a página onde eu consigo ver os detalhes do Doctor Strange. Pô, mas será que eles ficam digitando isso aqui na mão toda vez que eles vão criar uma nova página? Não, eles criaram uma API, que basicamente eu vou explicar para vocês de uma forma bem do nosso cotidiano, para que a gente possa entender como uma API funciona, né? Então, se a gente acessar o website deles em developer.marvel.com/account, né? Ou seja, se você acessar essa URL e você fizer um cadastro, né? Se você se cadastrar, você vai ter acesso a essas opções aqui, ó, que eu estou conseguindo visualizar. Então, se eu clicar em My Developer Account, né, vocês vão criar a conta de vocês, vão aceitá-la no e-mail de vocês e vão acessar essa opção My Developer Account. Aqui em cima no topo, vocês vão ter acesso a Your Public Key. Deixa eu explicar primeiro o que é uma API e como que ela funciona e como que a partir dela a gente vai extrair dados dos heróis da Marvel, né? Bom, basicamente assim, deixa eu deixar aqui grande para poder falar com vocês. Imagina que uma API como se fosse você comprando remédio numa farmácia. Exatamente isso. Imagina assim, você foi ao médico e o seu médico te deu uma receita. E lá nessa receita está escrito assim, olha, precisa de tal remédio com tantos miligramas e tantos comprimidos. Lá você tem um papel com informações que você precisa entregar até o farmacêutico. Então imagina que você chega com essa receita na farmácia, entrega nas mãos do farmacêutico e lá ele vai receber a sua receita e ele precisa entender o que está escrito lá, buscar até a prateleira o remédio e te devolver o remédio. O que aconteceu nesse processo? Imagina que o papel é a sua requisição. Você requisitou um remédio com tantas miligramas de tantos comprimidos. O farmacêutico é a nossa API. Ele entendeu o que você queria e ele buscou até uma base de dados, ele buscou até uma prateleira o seu remédio e te devolveu o remédio. Então ele te respondeu com o remédio. Então, se você pensar numa API, ela é exatamente isso. Nós vamos solicitar coisas para ela, ela vai entender o que nós queremos e ela vai nos devolver uma resposta. Seja uma resposta de sucesso ou uma resposta de falha. Por exemplo, pode ser que aquele remédio não tenha mais na prateleira. Então ela pode devolver, olha, isso aqui eu não tenho mais. Foi uma resposta, mas não exatamente a que a gente esperava. Então uma API vai acabar trabalhando da mesma forma. Então aqui, ó, dentro de My Developer Account, eu tenho acesso à nossa Your Public Key. E essa Your Public Key, a gente vai utilizar ela para poder buscar os heróis da Marvel. Se eu rolar um pouco mais para baixo aqui, ela diz que nós temos um limite de 3.000 chamadas por dia. O que significa? É a mesma coisa que você pudesse ir lá na farmácia, no máximo, 3.000 vezes naquele dia. Pode parecer muito pensando na situação da farmácia, né? Mas pensando numa API, imagina que você vai publicar isso aqui depois. Todo mundo que acessar o seu website vai poder visualizar os heróis da Marvel.
para cada pessoa, para cada vez que a página recarrega, é uma nova requisição que você está fazendo. Então 3.000 requisições não é tanto assim. Mas dá para a gente usar para fim de desenvolvimento, para fim de estudo e aprendizado, né? E como que a gente vai conseguir fazer isso com o JavaScript? Porque assim, vamos lá para a aplicaçãozinha que a gente está criando e vamos entender como que o JavaScript vai dar vida para tudo isso. Então, primeiro, na verdade, aqui, né, em Interactive Documentation, eu vou abrir aqui, ó, que está nessa aba já. Nós temos acesso aqui à API da Marvel. Então eu vou diminuir aqui meu rostinho. E aqui dentro dessa API, nós temos várias opções que nós podemos solicitar. Nós podemos solicitar os eventos que esse herói já participou, as séries, as histórias, os quadrinhos que ele já apareceu. Enfim, tem bastante coisa. Só que aqui, ó, em Public Characters, eu consigo listar todos os personagens da Marvel. Como que a gente faz isso? Se eu rolar um pouco... Como que a gente faz isso? Se eu rolar um pouco mais para baixo, aqui a gente vai ver que nós conseguimos pesquisar, por exemplo, por um nome. Primeiro eu vou trazer tudo, né? Vou trazer aqui, ó. Vou clicar em Try Out. Vocês vão ver que ela vai bater nessa URL, gatewaymarvel.com, tarará, com a nossa API aqui. E ela trouxe os 1.562 heróis da Marvel listados atualmente. Se eu rolar aqui para cima e pesquisar por Name Starts With, ou seja, nome começa com o nome Iron Man, e rolar um pouco para baixo e clicar em Try Out, olha o que ele fez. Ele fez a solicitação para todos os personagens da Marvel, porém que o nome começa com Iron Man. Então ele me trouxe um total de 7 heróis, sendo que o primeiro é o Iron Man, e aqui tem uma descrição sobre ele, tem uma imagem sobre ele. Por exemplo, se eu carregar essa imagem aqui, .jpg, eu vou digitar aqui, ó, .jpg, vocês vão ver que a imagem do Homem de Ferro foi carregada. Legal. E como que a gente faz para fazer isso dentro da nossa aplicação, de forma dinâmica? Conforme o usuário pesquisa, eu trago isso de forma automática para ele. É o JavaScript que vai dar essa vida. É o JavaScript que vai definir esse comportamento que nós queremos programar. Então, aqui no nosso Marvel App, ele começa bem simples. Eu não vou dar tanta ênfase no HTML, no CSS, mas sim no JavaScript. Por isso que a gente já tem um HTML e um CSS pronto. Então, aqui no slide 1, slide 2, slide 3, e se eu passar para a direita, slide 4, slide 5, slide 6, nós vamos listar em cada um desses slides cada herói da Marvel. E quando eu fizer uma pesquisa, como por exemplo, Iron Man, eu quero trazer aqui somente personagens que têm a ver com a palavra Iron Man. Vamos implementar isso? Cara, vai ser demais. Bom, então basicamente aqui no nosso código, a gente já tem, explicando, né, um arquivo index.html, que a gente não vai dar tanto foco, que ele carrega um home CSS, um reset CSS, ele carrega um nosso carrossel. Para fazer esse carrossel aqui, eu escolhi utilizar uma biblioteca chamada Swiper. Chama Swiper.js. É uma biblioteca de carrossel que já vem pronto. Então eu só copiei o código, né? Copiei isso daqui, copiei o estilo, copiei todas as informações. E aí ele já traz alguns exemplos de carrossel pra gente. Como, por exemplo, esse carrossel aqui, eu não programei ele do zero, ele já veio pronto do Swiper.js. E a gente só vai jogar aqui dentro, no fundo do slide, a imagem do herói. E no lugar de slide, a gente vai colocar o nome do herói. Bom, beleza, legal. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos começar primeiro trazendo uma listagem de todos os heróis da Marvel. Vamos ver como que a gente vai fazer isso com o JavaScript. Então, aqui ó, no nosso HTML, a gente tem um input, onde eu vou digitar a pesquisa por um herói, que a gente já vai usar ele. Eu tenho o nosso carrossel, onde eu vou listar os heróis. E tá vendo que aqui, ó, de forma manual, eu adicionei o slide 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai substituir isso daqui pelos heróis da Marvel. Então, vamos começar lá pelo JavaScript e depois a gente volta para apagar essas informações aqui. Beleza. Então aqui na pasta JS, eu criei um arquivo chamado index.js. Ah, uma coisa que eu esqueci de mostrar. Aqui na nossa aplicação, eu carreguei o script, text, JavaScript, o nosso arquivo JS, index.js. Show! Significa que a gente está pronto para começar a escrever o JavaScript do nosso código. Qual é a primeira informação que a gente precisa escrever dentro do nosso arquivo JS? Pô, a gente aqui embaixo, o que acontece, né, no JavaScript? O JavaScript basicamente são funções, são formas da gente poder
escrever regras de negócio através de funções, através de métodos, para que a gente consiga fazer de fato com o que a gente quer, só que de uma forma mais dinâmica. Dinâmico por quê? O slide 1, 2, 3, 4, 5, 6 está estático aqui, ele está fixo. Isso aqui nunca muda. Se eu pegar e dar um Ctrl C, Ctrl V e escrever slide 7, tudo bem, continua estático. Tudo bem que eu vou ter o slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu quero fazer isso ficar dinâmico. Conforme o usuário digita aqui em cima, Iron Man, eu quero mostrar somente os heróis Homem de Ferro, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer com o JavaScript. Então aqui no index.js, a gente vai começar primeiro escrevendo a função getAllHeroes, que significa busca por todos os heróis, pega todos os heróis. Então como que a gente vai colocar aqui? Lembra que lá na API da Marvel, primeiro a gente vem aqui, faz uma request para gatewaymarvel.com, tarará, tarará, tarará. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou copiar minha public key aqui, your public key, em my developer account. Então eu vou copiar, vou lá no meu código, e lá em cima em Marvel API Key, eu vou colar, eu crio uma constante que vai ter o meu código da minha public key. Beleza. E agora, eu vindo aqui na documentação, eu estou vendo que eles chamam essa URL aqui. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa URL e vou colar aqui em getAllHeroes. Na verdade, deixa eu primeiro fazer uma solicitação para todos os heróis, não só o Iron Man, né? Porque a gente quer trazer todos. Então eu vou dar um try out aqui. Beleza. Eles chamam essa URL. Então eu vou fazer a mesma coisa. Se ele está chamando essa URL aqui e está me retornando uma lista de heróis da Marvel, eu vou fazer a mesma coisa. Como que eu faço isso no JavaScript? Bom, tem uma forma de chamar APIs no JavaScript que é um método chamado fetch. Então eu vou escrever aqui, ó, fetch. Para onde eu quero fazer um fetch? Aqui eu vou escrever template string, eu poderia colocar uma string assim, né? Só que o que acontece? Eu não quero deixar de forma estática aqui essa minha API key. Aqui eu quero colocar dinâmico. Como que eu faço isso? Eu quero pegar da variável daqui de cima, né? Então primeiro eu vou escrever como se fosse o do acrase, né? O acrase sim, crasezinho. Então eu vou colocar assim e vou colar essa URL. Só que o que eu quero? Eu quero substituir esse código aqui por essa variável Marvel API Key. Então o que eu faço? Eu escrevo $, abre, bigodinho, fecha bigodinho, né? Então abre, fecha, Marvel API Key. Colocar isso daqui é a mesma coisa que deixar isso daqui. Só que aqui em cima eu posso colocar a minha API Key lá em cima numa constante. Então eu vou fazer desse formato aqui. Beleza? Então nesse momento eu já estou buscando por todos os heróis da Marvel. Vamos ver o que está acontecendo aqui nessa etapa? Se eu vir aqui na nossa aplicação, clicar com o botão direito, clicar em inspecionar ou inspect, vocês vão ver que aqui na aba Network eu consigo visualizar o que está acontecendo para que a minha página seja carregada, né? E como que eu consigo visualizar isso? Vou recarregar a tela. Assim que eu recarreguei a tela, ele chamou aqui pra gente, ó, characters, né? Se eu olhar aqui, ó, vou arrastar aqui pro meio. Ele pesquisou ele fez uma requisição para aquela URL que a gente colocou e me retornaram o status 200. Ok. Legal, hein? Ó, já funcionou. Se eu clicar aqui em preview, já me retornaram alguns dados aqui. Quais são esses dados? Ele me retornou que deu 200, que deu sucesso. Aqui dentro de data, results, eu tenho um resultado dos 20 primeiros heróis da Marvel, de um total de 1.562. Essa informação já está com a gente. Como que eu faço para poder usar ela? Cara, é muito simples. Aqui, dentro do código, a gente vai fazer o seguinte. Depois que você terminar de trazer os heróis da Marvel, vamos fazer o seguinte, vamos preparar esse dado, vamos preparar essa informação, né? Como que a gente faz isso? Quando você terminar de baixar, então, quando você terminar, pega essa resposta, porque ele devolve sempre uma resposta, né? A resposta é aquele preview que a gente viu. Então, depois que você pegar essa resposta, converte ela para um formato JSON. O que é um formato JSON? Basicamente, quando essa response ela é retornada, ela está num formato todo estranho, todo feio. Então, a gente vai converter ele numa estrutura de dados fácil de ler, fácil que a gente possa acessar essas informações. Eu vou primeiro, antes, na verdade, eu vou imprimir isso aqui na tela para vocês poderem ver o que é isso.
Vou dar um console log na response para vocês verem. Vou salvar. E se eu acessar aqui o meu website na aba console, quando eu dou um reload, vocês vão ver que ele devolveu aqui uma response. Dentro dessa response tinha os headers, tinha o status, tinha o URL, tinha várias coisas. E tinha esse body aqui. Eu quero pegar esse body, que é a nossa resposta de fato, né? Como que eu faço para acessar isso? Bom, bem simples, que nem eu estava falando, né? Primeiro eu converto a minha response para JSON, que é um formato fácil de ler essa estrutura de dados. E depois que você converter, então quando você converter, eu quero pegar essa response já convertida, né? Response. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os heroes de response. Lembra que eu falei que a response aqui na aba network, ele estava dentro de response.data.results. Aqui estão os heróis. Então se eu fizer response.data ou data.results, nesse momento eu tenho acesso a todos os heróis que eu listei nessa primeira página, que são os 20 primeiros heróis da Marvel. Legal. Aqui, na verdade, eu vou fazer mais uma coisa. Aqui eu estou passando o parâmetro da minha API Key, né? Aqui eu vou passar mais uma informação que eu também quero trazer os primeiros, na verdade, 100 heróis da Marvel, né? Então eu vou trazer aqui um limite de 100 heróis. Show! Depois que eu pegar os heroes, o que eu vou fazer? Eu preciso substituir o slide 1, o slide 2, o slide 3 pelos meus heróis. Como que eu faço isso? Bom, eu vou chamar, aqui em cima a gente tem uma função chamada setAllHeroes. Essa função vai ser responsável por inserir um slide para cada herói que eu tiver na lista. Então eu vou fazer setAllHeroes e dentro como parâmetro, tá vendo que ela recebe heroes? Então se ela recebe heroes como parâmetro, eu vou pegar esse heroes aqui e vou passar aqui para dentro. O que vai acontecer? Esses heroes que eu peguei da response, eu vou passar para dentro da função setAllHeroes. E essa função setAllHeroes, aqui ela vai fazer algo que eu vou substituir aquele slide 1, 2, 3, 4, 5, 6 de forma automática pelos nossos heróis da Marvel. Show de bola! Então vamos agora começar a implementar a função setAllHeroes. E como que a gente vai fazer isso? Bom, basicamente, primeiro a gente precisa pegar o nosso slider. Qual que é o nosso slider? Ele chama Swiper, né, que é o pai de todos. Beleza. Então, como que a gente faz para pegar um elemento HTML com JavaScript? É muito simples. Eu escrevo assim, ó. Let Swiper recebe document.getElementById. Se vocês perceberem, aqui ó, o nosso Swiper wrapper, ele tem um ID chamado Swiper. E dentro dele a gente quer colocar os slides, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento pelo ID chamado Swiper e aqui dentro eu já tenho o Swiper. O que acontece se eu vir aqui e dar um console log no nosso Swiper? Vamos ver? Vou salvar e vou olhar lá na página na aba console. Olha o que aconteceu. Ele devolveu para a gente a div dos nossos slides. Então a gente já tem acesso ao Swiper e cada slide que nós temos aqui, ó, o slide 1, o slide 2, o slide 3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses caras agora pelos heróis da Marvel. Como a gente faz isso? Bom, vou apagar esse console aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer é validar se ele não encontrou por nenhum herói. Se ele não encontrou por nada, né? Então o que a gente faz? Se a quantidade de heróis, né, que você encontrou for igual a 0, ou seja, não tem nenhum herói, eu vou retornar uma coisa. O que eu vou retornar? Eu vou pegar o nosso Swiper, que é o nosso elemento HTML, e eu vou dar um inner HTML. O que significa isso? Dentro do nosso Swiper, dentro dele, eu vou jogar uma informação. O que significa dentro dele? Esse aqui é o nosso Swiper. Dentro dele eu tenho cada slide. Então eu vou criar um slide lá dentro, dizendo assim, olha, 100 resultados. Então vamos fazer isso. Eu já tenho uma colinha aqui pronta, porque o HTML não é o nosso foco hoje, né? Então eu já vou dar um Ctrl V aqui. Então o que eu estou fazendo? Basicamente, dentro da div Swiper, eu estou adicionando uma div chamado 100 resultados. Eu vou salvar isso daqui para vocês poderem ver. O que acontece? Quando eu recarregar a página, ainda nada aconteceu, porque na verdade ele está me retornando heroes, né? Ele ainda não está retornando nenhum herói. Então, como que a gente faz para poder
testar isso daqui. Bom, eu vou trazer... Eu vou colocar uma informação errada aqui. Sei lá, deixa eu ver se vai funcionar se eu trazer um limite de 0 heróis. 0 heróis eu não posso pedir. Eu tenho que pedir entre 1 até 100. Eu já mostro para vocês essa validação assim que a gente tiver a busca do que ela vai fazer. Por enquanto eu vou deixar ela comentada e a gente já volta nela. E o que o swiper agora precisa fazer? Bom, se eu tenho heróis, então quer dizer que eu já passei dessa linha, então eu tenho heróis. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Olha, cria para mim uma lista de heroes, só que no formato HTML. Tá? Porque a lista de heroes, se a gente printar ela aqui, ó, eu vou dar um console log. Deixa eu antes disso dar um console log em heroes. Olha o que a gente vai ter de informação. Retornou para mim aqui 100 heróis da Marvel. Os 100 primeiros heróis da Marvel. Tem vários aqui. E todas as informações que a gente precisa deles. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante. Só que ele está no formato de array, né? Ele está no formato de lista. É uma lista de heróis. Só que eu quero converter numa lista de HTML de heróis. Então eu vou chamar de heroes HTML, porque eu vou fazer uma conversão. E heroes.map, o que significa? O map é uma função do JavaScript que ele pega uma lista. Então, por exemplo, eu vou deixar o console log aqui para vocês verem. E vou comentar essa linha aqui por enquanto. Heroes é uma lista de heróis. Então, ela é uma lista que vai de 0 até 99, ou seja, 100 heróis, né? Porque começa do 0. É uma lista que eu posso percorrer e dentro de cada lista eu tenho o ID do herói, o nome do herói, a foto do herói, em quais quadrinhos ele aparece, eu tenho todas as informações aqui. E o que acontece? O map é uma função que eu posso entrar item por item, herói por herói. E aí, se eu entro herói por herói, eu vou escrever um HTML que eu gravo o name do herói e o link para a história em quadrinhos dele. É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou comentar esse console log aqui e eu vou fazer um heroes.map. E para cada lista, para cada herói na lista, né? Então para cada hero na lista, então ó, pega todos os heróis e olha para mim cada herói. E para cada herói na lista, a gente vai fazer algo. O que a gente vai fazer? Bom, eu vou copiar aqui um elemento HTML que já tem pronto, porque o nosso propósito não é o HTML. E o que esse cara aqui está fazendo? Para cada herói, cria uma div chamada hero, coloca um link por volta desse hero, coloca a imagem desse herói e coloca embaixo o nome desse herói. Como que eu sei? Aqui, ó, em hero name, eu estou escrevendo hero.name, porque dentro de hero eu tenho o name dele. Então, se eu tirar esse console log aqui, ó, e recarregar ali para vocês verem no navegador, vocês vão ver que dentro de cada hero, então, por exemplo, esse aqui é um hero, eu tenho name. Então, dentro do hero.name, eu tenho o nome do herói. E eu também, dentro de, por exemplo, hero.urls.url, eu também vou ter a URL da história em quadrinhos ou das histórias desse herói. Hero.urls, na primeira posição, eu tenho uma URL daquele herói. Se eu copiar esse valor aqui, ó, se eu copiar isso daqui e colar aqui, né, o que ele vai carregar? Vamos dar uma olhada. Ó, ele retornou para mim a página do herói na Marvel desse personagem, né, que a gente digitou aqui. Então o 3D Man é esse herói aqui da Marvel. E esses são os poderes dele, né? Legal? Então a gente quer colocar isso para que quando o cara clique, ele leve até essa página. E como que a gente vai fazer isso? Desse formato aqui, ó. Então aqui dentro eu vou colocar um link, um href, apontando para a URL da história em quadrinhos ou das histórias desse herói. E dentro a imagem e o nome dele. Beleza. E o que eu vou... Eu preciso retornar algo para fora dessa função para que venha aqui dentro. Então o que eu vou retornar? Eu vou retornar o slide element. O slide element basicamente é o elemento HTML do hero. É um slide para cada herói. Então beleza, aqui retornei. E, né, fora dessa funçãozinha aqui. Opa, perdão, aqui eu coloquei no lugar errado. É aqui dentro, né? Então eu estou dentro dessa funçãozinha azulzinha aqui dentro, né? E aqui, quando eu montar o slide element, eu devolvo o slide element. E aqui fora, o que eu tenho que fazer? Bom, se aqui em cima, se heroes.length for igual a 0, eu retorno uma div escrito sem resultados, aqui eu vou fazer algo muito parecido. Eu vou pegar o nosso swiper,
ponto inner HTML, e aqui eu vou adicionar heroes HTML ponto join. Por que eu estou fazendo isso daqui, né? O que acontece? Eu vou printar o heroes HTML para vocês verem qual que é a estrutura dele. Então eu vou imprimir na tela, o console log faz isso, né? Ele imprime na tela o que é heroes HTML. Então primeiro ele vai printar heroes e depois heroes HTML. Então lá na minha página eu consigo visualizar, ó, primeiro os heroes, que estava organizadinho em estrutura de dados de array e objetos. E aqui eu tenho uma lista de HTML, tá vendo? Tem um monte de HTML aqui que eu já construí. Então, por exemplo, o primeiro aqui, ó, tem uma, se a gente ler, né, certinho, tem uma div, que dentro tem um A, que tem uma que aí fecha a div, que aí tem uma imagem, tem um name escrito 3D Man aqui, sabe? Todo bagunçado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai converter isso daqui para um único texto. Então quando eu pego e faço no JavaScript um ponto .join, então se eu printar aqui, por exemplo, um ponto .join, fazendo para cada espaço, você vai ver o que vai acontecer aqui, ó, na hora que a gente imprimir. Então quando eu faço um join numa lista de elementos HTML, ele transforma nesse formato. Se eu copiar isso daqui, que já está pronto, até um certo ponto, sei lá, aqui ó, vou copiar até aqui. E se eu colar aqui no nosso index.html no lugar desses slides 1, 2, 3, 4, 5, 6 e salvar, olha o que acontece. Ele já carregou. Só que eu coloquei de forma manual, né? Cara, vou dar um Ctrl Z aqui. Tá o slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu vou substituir aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelos heroes que a gente montou com esse HTML aqui na mão. Então o JavaScript dá essa dinamicidade pra gente. Ele dá essa possibilidade da gente alterar os dados em tempo real. Então eu vou tirar esses console logs aqui. E o que está acontecendo então? Vamos revisar. Quando a nossa página carrega, eu estou chamando lá embaixo Get All Heroes. O que o Get All Heroes faz? Ele vai lá na API da Marvel, pega todos os heróis, e quando ele terminar de pegar todos os heróis, ele vai gravar na tela todos os heróis, Set All Heroes. O que a função Set All Heroes faz? Se eu não tenho nenhum herói, retorna sem resultados. Se eu tenho heróis, então quer dizer que passou, né? Eu tenho heróis, monta para mim a estrutura de cada herói, e para cada herói que eu tiver na lista, grava todos lá dentro da HTML em tempo real. Então se eu vir aqui na minha página, já vai estar funcionando. Se eu recarregar, vocês viram que ele carregou lá, ó, slide 1, 2, 3, mas depois de um tempo sem eu fazer nada, ele vai executar a chamada HTTP, né, aqui, ó, que vocês estão vendo, então eu vou recarregar de novo, ó. Chamou, deu sucesso? Quando deu sucesso, ele vai atribuir os heróis. Então eu tenho 34 páginas de 3 heróis aqui. Então se eu for rolando para a direita, ó, opa, perdão, cliquei sem querer. Se eu for clicando na setinha, eu vou tendo vários heróis. Ó, tem o Adam Warlock aqui, que é um herói meio conhecido. E logo logo a gente já vai poder fazer a pesquisa, né? Ó, tem vários heróis aqui já. Por exemplo, eu vou pegar... Alguns não tem imagem, né? Vamos pegar um herói aqui. Ó, o Homem-Formiga do Scott Lang. Vou clicar aqui nele. Não sei se vocês já assistiram o filme do Homem-Formiga. Quando eu cliquei no link, ele me levou lá para as histórias em quadrinhos que tem do Scott Lang, do Homem-Formiga. Por que ele me levou? Porque naquele JavaScript, a gente colocou um link que, quando o cara clicar, leva até as histórias em quadrinhos daquele herói. E dentro tem uma imagem, e dentro eu tenho o name. Então é por isso que a gente consegue visualizar aqui dentro a imagem, o name e o link. Se eu inspecionar esse elemento aqui, ó, olha como que ele está formado. Eu tenho uma div, que foi a div que eu coloquei, Swiper Slide Hero. Então se você olhar aqui, ó, Swiper Slide Hero. Dentro tem um href. Então dentro tem um href. Tem uma imagem, que está aqui a imagem do herói. E tem o nome do herói, que é o Ant-Man Scott Lang. Show, beleza. E agora, o que a gente precisa fazer para poder pesquisar por um herói específico, né? É a nossa última etapa. Bom, basicamente, para pesquisar por um herói, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa construir a função Search Hero. E quando que ela é executada, né?
ela vai ser executada sempre que o cara vir aqui no input e digitar algo, né? Então, se o cara vir aqui no input e digitar, por exemplo, por Iron Man, a gente quer mostrar somente os heróis Homem de Ferro. Então, como que a gente faz para isso daqui funcionar? Bom, basicamente, sempre que o cara digitar, eu consigo capturar o evento de digitação dele, a cada letrinha que ele digita. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui embaixo, eu disse o seguinte para o meu código JavaScript. Olha, busca pelo elemento search. Então, o que ele vai fazer? Get element by ID. Se eu inspecionar o elemento aqui, ó, inspect, se eu clicar aqui na casinha e clicar aqui em cima do campo, vocês vão ver que tem um element com ID search. Tá vendo aqui? ID search. Então, quando eu digo para o JavaScript, olha, pega o elemento com ID search e adiciona um event listener. O event listener é tipo assim, olha, fica ouvindo tal informação. Quando essa informação executar, me diga. O que significa esse event listener? Olha, tem vários event listeners. Tem onChange, que é quando o cara dá enter no campo. Tem o blur, que é quando o cara sai do campo. Tem o click, quando o cara clica num campo. Tem várias opções. O que o input faz? Sempre que o cara digitar cada letrinha do teclado dele, dentro desse campo, chama a função searchHero para mim, e aqui dentro eu vou buscar por um herói. Então é isso que a gente vai fazer. O que acontece? Dentro da função searchHero, se eu fizer o seguinte, ó, vamos lá. Se eu escrever assim, ó, const search recebe document, ponto, get element by ID search. Então aqui eu tenho o elemento search. Se eu der um console.log no search.value, porque eu quero pegar o valor do campo search, olha o que vai acontecer. Eu vou digitar aqui, ó, vou vir na aba console e vou digitar Iron Man. Olha o que ele imprimiu na tela, Iron Man. Basicamente o que a gente precisa fazer agora é pegar esse valor e buscar na API da Marvel pelo nome Iron Man. Como que a gente faz isso? Pô, a gente já viu isso lá no começo. Aqui na API da Marvel, eu posso pesquisar pelo parâmetro name starts with Iron Man. E se eu der um try out aqui, ele vai colocar no parâmetro novo, naquela URL que a gente já tem, um parâmetro name starts with Iron Man, né? Aqui. E olha o que ele retorna, somente os heróis com o nome Iron Man. Beleza, então vamos fazer isso também lá no nosso código. Bom, basicamente agora o que a gente precisa fazer é pegar o parâmetro name starts with. Então, primeiro vamos colocar uma validação aqui. Vamos supor que o cara não digitou nada. Se o cara não digitou nada, quer dizer que eu quero trazer todos os heróis. Então vamos criar essa validação. Então vamos fazer assim, ó. Const name starts with. Vamos direto ao ponto primeiro, depois a gente coloca essa validação. Eu acho que vai ficar mais claro de entender. Então basicamente o que a gente precisa fazer é bem parecido com esse método fetch aqui do getAllHeroes, né? Então vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, só que em vez dele bater nesse caminho, tem mais um parâmetro. Qual que é o parâmetro que a gente vai passar? E comercial, porque eu quero passar E mais um parâmetro, que é name starts with igual. Qual que é o nome que eu quero pegar? Cara, dólar, abre, fecha, search.value, que é o nome, o valor do campo que ele está digitando na pesquisa. Legal. Depois que ele pegar, transforma para JSON, pega todos os heroes e seta todos os heroes com esse name aqui. Show. Vamos testar? Vou salvar. E o nosso setAllHeroes já existia aqui em cima, lembra? A gente não vai precisar recriar ele. A gente vai reutilizar uma função que a gente já tinha. Então agora, quando eu carrego a minha aplicação e eu pesquiso pelo nome Iron Man, olha o que aconteceu. Ele já atualizou a lista. Por quê? Quando eu digitei, ele ouviu conforme eu digitava, pegou o valor do campo search e fez uma busca pelos nomes dos heróis que começam com search.value, que eu digitei o quê? Iron Man. E aí aqui, com base nisso, ele já setou os heróis Iron Man. E quando eu clico aqui, ó, por exemplo, no Iron Man, só um minuto, a gente vai ver que ele já vai carregar todos os detalhes a respeito do Iron Man, quais histórias em quadrinhos ele já apareceu. Eita, o site da Marvel tá demorando um pouquinho para carregar, hein? Vamos ver se agora carrega. Show! E aqui ele carregou pra gente sobre
as histórias em quadrinhos que estão relacionadas com o Iron Man. E aí a gente pode assistir, ler todas, clicar para poder saber um pouco mais sobre elas, né? Sobre o que elas falam. Então, já está quase concluído, a gente precisa colocar uma validação. Quais são as validações, né? Bom, como eu tinha dito, a gente precisa colocar uma validação aqui, que é o seguinte. Eu vou criar uma constante aqui chamada name starts with. Então, o que ela vai fazer? Olha, se no search.value.length, o que significa o length? Se o cara não digitou nada, né? Então, vamos supor, quando eu apago, tá vendo que deu um erro? Esse erro que aconteceu é porque ele tentou buscar por name starts with vazio. Só que, cara, não existe um herói com nome vazio. Tem que ter um nome. Então, o que acontece? Quando o campo de search.value for vazio, então for igual a 0, quando não tiver nada digitado no campo de search, o que eu vou fazer? Então, vamos mudar essa lógica aqui. Ó. Quando ele for maior do que 0, então, ou seja, o cara digitou pelo menos uma letra, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou escrever e comercial, name starts with, igual, search.value. Só que, se não, então isso aqui significa assim, ó, se o campo for maior do que 0, as letrinhas no campo tiver mais de uma letra, né, tiver mais de uma letra digitada, coloca esse parâmetro dentro dessa constante aqui. Se não, coloca uma string vazia. Então vamos pegar esse name starts with e vamos substituir aqui com $, abre e fecha name starts with. O que isso vai fazer? Quando eu digitar pelo herói Spider-Man, ele trouxe para mim os heróis Spider-Man, certo? Só que se eu apagar, ele vai me trazer a lista de todos os heróis da Marvel novamente, né? E aqui ainda tá faltando uma coisa que a gente não testou, que era a nossa validação aqui no topo, ó. Se conseguiu encontrar conseguiu buscar, mas não encontrou nenhum herói, então eu quero que você mostre sem resultado. Então vamos pesquisar um herói que não existe? Por exemplo, o Batman não é um herói da Marvel, o Batman é um herói da DC. Então vamos pesquisar por Batman? Sem resultados. Ele acabou não encontrando pelo herói Batman. Show! Agora se eu pesquiso, por exemplo, por Groot, ele conseguiu encontrar o Groot aqui. E se eu clico, ele me leva para mais detalhes do herói Groot, para que eu possa saber em quais histórias em quadrinhos ele aparece e quem é o herói Groot. Então aqui ele fala que o Groot é um alien formado por árvores, né? por galhos, por ramificações de árvores. E aqui tem mais detalhes sobre o Groot. E, bom, basicamente isso. A gente viu hoje nesse vídeo como pegar uma estrutura estática de HTML e substituir ela com JavaScript, fazendo uma chamada API, pegando dados de um campo de busca e substituindo essas informações em tempo real na tela. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e, cara, o JavaScript é lindo. O poder dele vai além disso daqui. Esse foi uma introdução, um exemplo ao JavaScript e eu espero que possa te ajudar de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever, comentar aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e vai ser um prazer poder te ajudar, bater um papo caso você fique com qualquer dúvida sobre esse conteúdo. Muito obrigado e até mais. Valeu!